Eu queria perguntar a vocês sobre a atividade do sistema digestório. Se vocês tiveram alguma dúvida, se não conseguiram fazer, se estava difícil, porque a gente resolveu aqui, né, também em sala, e eu coloquei lá no Classroom para vocês resolverem, para, de certa forma, dar uma fixada no conteúdo. Vi que poucas pessoas fizeram, como sempre, eu não sei o que Eu acontece. vou colocar a atividade aqui, porque não pude entregar, né? Vai entregar semana que vem ali na sala. Como é, Letícia? Não entendi. Não é eu, Lívia. Ah, sim, Lívia, não entendi. Eu Ah, tô com porque tu tá a pegando impressas, né? aí eu tô com ela aqui ainda, porque a Dinah disse que só podia entregar a próxima semana. Pronto, ótimo, perfeito. Mas assim, eu quero saber se vocês tiveram dificuldade, se vocês querem que eu dê uma revisada ou responda com vocês novamente a atividade. Eu preciso saber desse feedback para saber se vocês já estão bem no conteúdo do sistema de história, a gente pode dar continuidade. Se não, a gente pode dar uma revisada geral no Eu acho sistema. melhor a senhora dar. Pronto, então vamos fazer o seguinte: vou pegar o exercício que a gente já tinha resolvido aqui, e aí eu vou. Deixa eu fechar aqui. E aí a gente faz uma revisão no sistema digestório, e aí na segunda aula, que dá tempo, a gente vai para o sistema cardiovascular, certo? Não adianta a gente também passar os conteúdos se vocês ainda estão com dúvidas. A atividade que eu passei foi essa atividade aqui. Já está apresentando para vocês? Não, né? Vou colocar. Não. Pronto. Foi essa atividade aqui que eu coloquei um esquemazinho lá, bem didático, para vocês nomear as estruturas e esse aqui. E colocar as funções principais de cada órgão e cada estrutura anexa, né? Então, esse aqui foi o esquema que eu coloquei. Já está apresentando, gente, para vocês? Tá. Perfeito. Que é muito semelhante a o do início, que eu dei uma sintetizada, né? Então, é muito semelhante a esse aqui. Eu pedi para vocês justamente colocarem as estruturas e me dizer as funções, certo? Então, o que a gente viu no sistema digestório? Nós vimos que o sistema digestório ele tem como função principal a digestão dos nutrientes e, passando aqui os slides, e a absorção deles também, para que eles sejam redistribuídos por todo o nosso organismo, né? As nossas células, elas precisam receber esses nutrientes para sobreviver e desempenhar suas funções. Então, essa é a função principal desse sistema. E a gente estudou um pouquinho da anatomia dele, né? Ou seja, a anatomia é justamente como ele está organizado, né? Como ele é constituído a nível de órgãos e estruturas. Então, nós vimos que a primeira estrutura, né, é a cavidade bucal, certo? E na 2 a gente tinha colocado já a cavidade bucal, e é na cavidade bucal onde vai ocorrer os primeiros processos, né? Onde o alimento vai receber os primeiros processos que são realizados pelo sistema. Na cavidade bucal, nós vimos que nós temos algumas estruturas que são, de certa forma, auxiliares, que são anexas, como os dentes, né, e a língua. Os dentes e a língua vão movimentar o alimento e vão fazer o processo de digestão mecânica, que é a trituração desse alimento. Então, à medida que nós mastigamos, nós estamos pegando o alimento e diminuindo ele em partículas menores, para quê? Para que quando ele chegue aqui embaixo, as enzimas elas consigam atuar de forma mais complexa nessas partículas. Então, quanto mais tempo a gente passar com o alimento na boca mastigando, mais ele vai ser triturado e melhor ele vai ser aproveitado pelo sistema, pelo o estômago e pelo intestino delgado, tá? Pelo sistema digestório. A língua, ela vai movimentar o alimento e esse movimento é interessante, por quê? Porque permite que o alimento, ele se misture com a saliva. Lembrando que a saliva, que está aqui, ó, indicando em um, né, que são as glândulas salivares,
São produzidas por essas glândulas. Nós temos 6 glândulas salivares, né? 3 em cada lado, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo. Então, elas estão localizadas justamente nessas regiões, né? Então, nós temos as glândulas que são as parótidas, as submaxilares e as sublinguais. São essas glândulas salivares que vão produzir a saliva. E o que a saliva tem em função, né, no sistema digestório? Ela vai fazer o processo de proteção da cavidade bucal, por quê? Porque na saliva a gente também tem a liberação de muco, e esse muco vai revestir a cavidade interna da boca, protegendo a boca de possíveis, né, graus de acidez do alimento que você está ingerindo. A saliva, ela vai também iniciar o processo de digestão química de alguns materiais. Por quê? Porque a gente viu que na saliva nós encontramos uma enzima chamada amilase salivar, que vai fazer a digestão inicial do amido, tá? Que é o carboidrato de reserva da maioria dos vegetais. E nós vimos também que a saliva ela pode servir de forma para dar uma certa proteção, né? E também uma maior liquidez, né? Flexibilidade ao alimento, tá? Então, essas são as funções gerais da saliva. O alimento, então, aqui a gente tem o número 1 sendo as glândulas salivares, tá? E o número 2 apontando para toda a cavidade bucal. Quando o alimento ele sofre todos esses processos aqui, né? Então, ele sofreu mastigação, ele sofreu insalivação, ele vai descer aqui através desse tubo. Lembrando que aqui, ó, no 3, nós temos a faringe, que eu falei para vocês que é tipo ponto cego do sistema digestório. E por que ele é o ponto cego? Porque esse pequeno canal, ele tem comunicação tanto com o sistema digestório, como com o sistema respiratório. Eu tinha falado isso para vocês também. E aí, por isso que nós temos que ter cuidado no ato de engolir, né, que a gente chama também de deglutição. Deglutir, deglutição, engolir, são a mesma coisa. Então, quando o alimento, ele é engolido, realizado um mecanismo aqui, ó, de vedação, né, existe uma cartilagem aqui que eu falei para vocês, essa cartilagem, ela desce, tampando a passagem do sistema respiratório, permitindo que o alimento ele prossiga para o sistema digestório. Quando a gente mastiga e fala ao mesmo tempo, a probabilidade de ter um engasgo é muito maior, por quê? Porque você está impedindo, né, essa vedação, porque à medida que você fala, você está, de certa forma, emitindo ar, e esse ar vai ter, de certa forma, passar por aqui, pela via respiratória. E então, quando você fala e tenta engolir ao mesmo tempo, pode ocorrer uma falha nesse mecanismo de vedação da cartilagem, que é a epiglote, e aí pode ocorrer o transporte de alimento para o sistema respiratório. E isso vai causar, né, o próprio corpo, com o sistema de defesa, vai promover o que? A tosse, para que o alimento ele retorne para a cavidade bucal. E aí seja engolido de forma normal, normalizada. Enfim, o alimento passou aqui pelo mecanismo de deglutição, ele vai para a quarta estrutura. Então, a terceira estrutura, nós temos faringe, e depois da faringe, nós temos o esôfago, que é um tubo longo que percorre todo o nosso tórax aqui, ó, tá? Esse tubo, ele é altamente muscular e vai servir de transporte do alimento da cavidade bucal para o estômago, certo? Lembrando que no esôfago nós temos movimentos lentos, né? O esôfago, ele tem as paredes juntas, unidas, estão coladas, então o alimento, ele desce de modo, assim, lentamente para que o alimento, ele entre no estômago e seja bem reaproveitado. Esses movimentos lentos, a gente chama de movimentos peristálticos, tá? Então, o alimento, ele passou aqui pelos movimentos peristálticos do esôfago, que é o número 4, ele chega até essa bolsa dilatada que a gente chama de estômago, que fica
logo aqui, ó, é, próximo às costelas flutuantes que a gente tem, as últimas costelas anteriores. Então, aqui, o 6, acho que é o 6, o número 6 seria o estômago. Quando o alimento chega no estômago, a gente tem que lembrar qual é a principal estrutura que age no estômago, é o suco gástrico, tá? Então, quando o alimento ele chega no estômago, ele vai sofrer digestão mecânica pelas paredes do estômago que se movimentam, e vai fazer também a digestão química. Por quê? Porque o suco gástrico ele vai conter várias enzimas digestivas que vai iniciar o processo químico de muitos nutrientes, tá? Lembrando, a própria parede do estômago é que vai produzir o suco gástrico. Nela, Professor, oi, esse suco gástrico que a senhora está dizendo, ele se acaba? não se acaba. Ah, Por quê? Porque ele tem uma produção contínua. Na própria parede do estômago, nós temos células que vão estar liberando substâncias e essas substâncias vão formar o suco gástrico. Então, a gente sempre está produzindo. Se a gente parar de produzir o suco gástrico, a gente perde toda a digestão inicial que ocorre no estômago, porque, de certa forma, é ele que vai fazer esse processo. Então, células da própria parede do estômago produzem substâncias que formam o suco gástrico. E quais são os componentes, os três componentes principais que formam o suco gástrico? Nós temos o muco, né? Então, as células de muco vão estar produzindo muco. Por que que esse muco é importante? Porque ele vai revestir toda a parede interna do estômago. Por quê, professora? Porque no estômago nós temos um pH ácido. As enzimas que atuam no estômago, elas só vão atuar quando o pH estiver ácido. E essa acidez pode, de certa forma, promover alguns ferimentos na parede do estômago. São as chamadas úlceras, por exemplo, né? A pessoa tem úlcera, é porque ocorreu uma falha no revestimento do muco, né, da parede do estômago, e o ácido começou a corroer e formar feridas abertas na própria parede do estômago. Então, assim, as ulcerações, elas são promovidas, de certa forma, basicamente por causa disso. Então, o muco, ele é importante porque ele protege a própria parede do estômago da acidez do suco pancreático. Além do muco, no suco pancreático, nós teremos a presença do AC, né, ácido clorídrico, que é produzido por algumas células, e é ele que vai dar, de certa forma, um pH ácido ao suco pancreático. Por que que o ácido é importante? Porque ele vai tornar o pH ácido para que algumas enzimas que só atuam nesse pH começarem a ser ativadas. E nós teremos uma liberação de um boom de enzimas digestivas que vão estar digerindo quimicamente o material, certo? Então, o suco pancreático é o suco que atua no estômago. E lembrar que ele é um suco ácido. Qual a principal função do estômago? Fazer digestão mecânica e digestão química, certo? Depois que o alimento ele sofreu esses processos aqui, ele vai percorrer para a estrutura de número 11. Não está em ordem, pessoal, mas eu estou falando a ordem que o alimento vai percorrendo, tá certo? Então, o alimento ele sai do estômago e vai para o intestino delgado, que é esse intestino onde o tubo ele é mais fininho, tá? O intestino delgado é uma das principais estruturas do sistema digestório. Por quê? Porque a sua porção inicial, os 25 centímetros iniciais desse tubo aqui, do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, é nela onde vai ocorrer a maior parte da digestão dos nutrientes e o início do processo de absorção, tá? Então, a porção inicial do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, é uma das principais partes do sistema digestório. E por que essa porçãozinha é interessante? Porque nós teremos três substâncias atuando nela. E eu tinha para mostrar para vocês. Então, no duodeno, a gente vai ter o suco entérico, e é só lembrar: suco pancreático é estômago, suco entérico é intestino delgado. Especificamente na porção inicial, que a gente chama de duodeno. Então, nós teremos o suco entérico
atuando aqui nessa estrutura, nós teremos o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas e vai ser liberado aqui nessa porçãozinha inicial, e nós teremos a bile, que é produzida pelo fígado, né? Então, aqui, ó, a estrutura de número 5, que é essa que vocês estão vendo, que é muito grande, e realmente o fígado, em relação às outras glândulas, e até mesmo a outros órgãos, ele é muito maior. Esse de número 5 é o fígado, e esse que está escondido aqui, porque realmente ele fica basicamente atrás do estômago, é o pâncreas, tá? Então, o número 8 aqui, ó, é o pâncreas. O pâncreas e o fígado, só para a gente relembrar, são glândulas mistas que vão estar liberando substâncias para o duodeno, ou seja, para o intestino delgado. Então, o que que vai acontecer aqui no duodeno? Esse material aqui que já foi inicialmente digerido no estômago, ele vai passar para o duodeno e vai de cara receber ou entrar em contato com o suco entérico. O suco entérico é um suco que é produzido pela própria parede do duodeno. Células que estão lá vão produzir o suco entérico. Por que que esse suco é interessante? Porque o suco entérico, ele vai eliminar ou liberar enzimas que vão ativar outras enzimas que vão chegar do pâncreas. Então, aqui, ó, o suco pancreático, ele é colocado no duodeno, só que as suas enzimas digestivas, elas ficam inativadas. Elas só são ativadas quando elas entram em contato com o suco entérico, que é produzido pelo duodeno, tá? Então, tanto o suco pancreático como o suco entérico, eles vão conter enzimas digestivas que vão estar digerindo, finalizando o processo de digestão dos nutrientes. Já o fígado, ele vai mandar apenas uma substância que é chamada de bile. A bile, ela não tem enzimas digestivas, tá? E esse é um potencial de diferença entre é, essas três substâncias. E o que que a bile vai fazer no sistema digestório? Ela vai, de certa forma, facilitar a quebra dos lipídios, que são as gorduras. Então, assim, as enzimas sozinhas, elas não iriam ter eficiência suficiente para quebrar as gorduras. Então, o fígado, ele lança a bile aqui para ajudar as enzimas a trabalhar aqui nessa estrutura, no duodeno. Então, todos esses processos vão ocorrer nessa porção inicial do intestino delgado, por isso que ela é muito importante, tá? Então, a função do pâncreas é, mandar o suco pancreático, e esse suco pancreático é repleto de enzimas digestivas que vão digerir os nutrientes. A função do fígado é mandar a bile é uma substância que vai facilitar a quebra das gorduras. E o suco entérico, que vai ser produzido pelo próprio duodeno, ele também é repleto de enzimas digestivas e vai estar ajudando a ativação de outras enzimas que vão vir aqui do pâncreas. Ah, uma coisa interessante. O pH do duodeno aqui, ó, do intestino delgado, ele já não é mais ácido. Por quê? Porque há liberação de bicarbonato, tá? E esse bicarbonato, ele vai fazer com que o pH ele fique mais básico, tá certo? E isso é importante. Professora, por que existem essas diferenças de pH? Porque as enzimas que são liberadas aqui no estômago atuam apenas no pH ácido, e essas enzimas aqui, elas precisam de um pH mais básico para conseguirem ser ativadas. Cada enzima vai atuar num pH, numa temperatura diferente, né? E elas só vão conseguir ser ativadas quando elas tiverem quando o ambiente estiver com essas características. Enfim, saímos daqui do duodeno, todo o alimento ele foi digerido, aqui já está só os nutrientes, as micromoléculas. Esses nutrientes eles vão percorrer o restante do intestino delgado e vão ser absorvidos. Então, a parede do intestino delgado, a gente viu que ela tem íntima comunicação com o sistema circulatório, com vasos sanguíneos. Esses nutrientes, eles vão atravessar a parede do intestino delgado e vão chegar até os vasos sanguíneos. Chegando nos vasos sanguíneos, eles serão redistribuídos para alguns órgãos que
distribuirão para todo o corpo. O que sobrou, o material residual que não foi digerido, que a gente não digere, ou que não foi, de certa forma, digerido de forma eficiente pelo estômago e o intestino delgado, ele vai ser jogado aqui na estrutura de número 9, que a gente conhece como intestino grosso, tá? Quando o alimento ele chega aqui no intestino grosso, ele vai sofrer o quê? Uma redução de líquidos, né? Então, a água ela vai começar a ser absorvida pela própria parede do intestino grosso. À medida que eu vou retirando água desses resíduos, o resíduo ele vai ficando mais sólido. É o que a gente chama de solidificação dos resíduos ou formação das fezes. Então, as fezes elas serão formadas aqui quando os resíduos percorrem o intestino grosso e vão ficar armazenados aqui, ó, nesse colo sigmoide ou no reto, que é a estrutura de número 10. E armazenadas aqui no reto, elas vão esperar um momento determinado para fazer a eliminação. E isso é o que acontece com o alimento dentro do sistema digestório, tá certo? Não é difícil, eu sei que tem muitos nomes, assim, que ainda são um pouco complicados, mas não é difícil, gente, é muito, hoje eu vejo muito, assim, pela lógica, né? Então, como é que hoje de certa forma, eu aprendo porque eu tento imaginar na minha cabeça, né, todo o processo que o alimento, ele sofre, qual o trajeto que ele vai estar lá, porque fica muito mais fácil da gente entender o percurso. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tudo ok, professora. Tudo ok, né? Perfeito. Então, esse foi o sistema digestório, tá? Que a gente conheceu um pouquinho mais sobre ele. Hoje, já são 8h30. Hoje, nós vamos trabalhar agora o sistema cardiovascular. E eu quero que vocês me falem se estão com dúvidas, perguntem, tá? Para a gente conseguir acompanhar tudo do sistema. Eu tenho que apresentar de novo, né? Deixa eu ver aqui. Estudar fisiologia humana é muito legal, porque ao invés de alguns outros conteúdos na área da biologia, é uma coisa mais, entre aspas, palpável, assim, uma coisa que a gente consegue imaginar mais, porque está trabalhando o nosso corpo, né? Então, de certa forma, para algumas pessoas fica mais interessante, já que a gente está descobrindo mais um pouquinho sobre o funcionamento do próprio corpo. Isso pode ajudar no estudo desse sistema. Vocês estão vendo a apresentação? Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Pois bem, agora vamos introduzir, né? Eu não sei se vai dar para a gente ver tudo hoje, mas vamos introduzir o sistema cardiovascular, que é também chamado sistema circulatório. A maioria das pessoas conhece como sistema circulatório, tá? Mas aí ele ganha agora essa nomenclatura, né? Cardiovascular. Por quê? Porque a gente tem uma bomba cardíaca que vai, de certa forma, estar promovendo força e um sistema vascular que vai estar fazendo a distribuição dos líquidos que eles contêm. Então, as principais funções, né, do sistema cardiovascular, coloquei aqui algumas, né, são transporte de gases, né, então é através da circulação que nós teremos a distribuição de gases e de nutrientes. Os nutrientes, eles chegam até as nossas menores células, né, lá na periferia do nosso corpo, devido à vascularização, ou seja, ao sistema circulatório. Então, uma das principais funções é esse transporte de gases e nutrientes. Distribuição de hormônios, vitaminas e outros, né, carboidratos, que já entra aqui. Então, aqui, tudo que tem que ser distribuído para o corpo, para todo o corpo, é feito pelo sistema circulatório, tá certo?
Nós temos um outro sistema também de distribuição, que é o sistema linfático. A gente vai conhecer nas próximas aulas, eu vou falar um pouquinho dele sobre ele nas próximas aulas. Mas, assim, é uma distribuição mais específica, né? O sistema linfático, ele vai estar mais atrelado com a nossa defesa. O sistema de distribuição mesmo, de modo geral, é o sistema cardiovascular, porque, gente, tudo que tiver que ser distribuído para o nosso corpo vai passar pelos vasos sanguíneos, vai ter que passar pelo sistema circulatório. Então, assim, transporte de gases, distribuição de gases, de nutrientes, de outras moléculas, como hormônios, anticorpos, é, outras moléculas sinalizadoras, todas aquelas moléculas que vão transitar no nosso organismo, que vão ter que ser distribuídas, vão passar pelo sistema circulatório, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui distribuição de hormônios, vitaminas, nutrientes em geral, distribuição de anticorpos, que a gente já conhece, a gente teve uma aula sobre anticorpos, vimos que são proteínas que fazem a defesa do nosso organismo, eliminação de resíduos também é uma das funções do sistema circulatório, por quê? Porque os resíduos, por exemplo, os resíduos que vão sair aqui dos rins para a formação da urina, os resíduos, eles também vão ter que atravessar os vasos sanguíneos, né, para, de certa forma, só depois cair no sistema urinário. E manutenção da temperatura. Para quem não sabe, a circulação, né, o movimento do líquido dentro dos vasos pode estar também servindo para a manutenção da nossa temperatura. Então, quando as temperaturas externas elas estão variando muito, a gente tem o sistema circulatório tentando dar uma equilibrada, manter, por mais que a gente esteja com muito frio ou esteja muito quente, o nosso corpo ele tenta manter uma temperatura interna estável, porque isso é importante para que não ocorra nenhum problema com as nossas enzimas e o nosso funcionamento. Então, principal função do sistema cardiovascular é fazer a distribuição de gases, nutrientes e outras moléculas orgânicas que são importantes para o funcionamento do corpo. Como o sistema cardiovascular ele está composto? Ele é composto por uma bomba, né, musculosa que a gente conhece como coração. Partindo do coração, nós temos vários vasos, que a gente chama também de ramificações. Então, partindo do coração, nós temos os vasos sanguíneos, que vão ser o centro de percurso, né? Vai ser o percurso, o centro de distribuição. E circulando dentro desses vasos, nós teremos o tecido que a gente conhece como sangue. Então, o sangue, ele vai estar lá carregando, além de plasma e células sanguíneas, outros componentes também, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, são esses três componentes aqui que vão estar presentes no sistema cardiovascular: coração, vasos sanguíneos e o líquido que a gente conhece como sangue. Vai estar percorrendo esses vasos. Vamos falar um pouquinho sobre o sangue, né? Então, o sangue é o líquido que a gente já tinha visto, eu acho que a gente já tinha falado sobre tecido sanguíneo aqui, né? E ele é composto basicamente por plasma, que é a parte líquida do sangue, tá? Esse plasma, ele é composto basicamente por água, sais minerais e outros, digamos que outras moléculas, né, como anticorpos e outras proteínas. E nós temos os elementos figurados, que são as células, que é a parte sólida do sangue. Dentro dessas células, nós temos os glóbulos vermelhos, que vai dar coloração ao sangue, que a gente também conhece como hemácias ou eritrócitos. Nós teremos também os glóbulos brancos, tá? Que vão fazer o quê? A defesa do nosso organismo. Também são conhecidos como leucócitos. A gente já teve essa aula de tecido sanguíneo. Lembrando que os glóbulos vermelhos estão mais voltados para o transporte
dos gases, né, principalmente do oxigênio, e os glóbulos brancos estão mais voltados para a defesa do organismo, tá? São os leucócitos. E nós temos um terceiro componente, que não são células, mas são fragmentos celulares. Esses fragmentos celulares são chamados de plaquetas. Então, existe um tipo de célula que vai estar emitindo esses fragmentos aqui, e esses fragmentos, eles são importantes porque participam do processo de coagulação sanguínea. Então, qualquer ferimento ou abertura que surja, por exemplo, nesse vaso aqui, as plaquetas, elas vão estar atuando nessa abertura para fazer um tampão, para que não ocorra as hemorragias, tá? Então, os componentes do sangue são esse aqui: plasma sanguíneo e os elementos figurados, que são as células. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas, que são fragmentos celulares. E aqui, só aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? Constituição do sangue, plasma, elementos figurados. No plasma nós temos principalmente água, sais minerais e outras substâncias. E os elementos figurados são as células, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, que são os fragmentos. Tem uma nomenclatura que é muito utilizada na biologia, que é a diferente, que faz, de certa forma, a classificação do sangue, né? Que é sangue venoso e sangue arterial. Essa classificação aqui, gente, tem muitos autores que ainda utilizam, mas ela vai entrar em desuso, tá? Ela não vai ser mais utilizada. No entanto, a gente ainda utiliza porque fica mais didático para vocês entenderem. Quando a gente for estudar a circulação mesmo, como é que funciona, como é que o sangue ele percorre o corpo. Então, para alguns autores, eles classificaram o sangue em dois tipos: o sangue venoso, que nos livros didáticos e na maioria das ilustrações, ele sempre está em azul, certo? E nós temos o sangue arterial, que nos livros didáticos e na maioria das ilustrações vai estar com a coloração avermelhada. Qual a diferença nesses dois tipos de sangue? O sangue venoso é aquele sangue que está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Por quê? Para quem não sabe, as nossas trocas gasosas, elas ocorrem intermediando alguns gases, tá? Então, existem outros gases que vão estar entrando e saindo do nosso organismo. Mas os principais gases, né, que a gente estuda na respiração é o oxigênio e o gás carbônico. Por quê? Porque esses dois gases são os gases que a gente estuda. Porque o oxigênio é o gás que é vital para as nossas funções. A gente só realiza metabolismo, ou seja, as nossas funções só funcionam se existir a participação do oxigênio. A gente produz oxigênio? Não, a gente não produz. Então, a gente precisa capturar esse oxigênio de algum lugar. Então, a gente respira para que o ar entre e a gente consiga capturar oxigênio. Esse oxigênio, ele vai chegar até as nossas células. E, como eu falei para vocês, o centro de distribuição de qualquer coisa é o quê? O sistema circulatório. Então, o oxigênio, ele vai cair no sistema circulatório para chegar a todas as células. Quando esse oxigênio chega até as nossas células ficam felizes e começam a trabalhar, tá? Cada célula que trabalha com base no oxigênio vai liberar como subproduto do seu funcionamento um gás, que é o gás carbônico. Então, as nossas células, elas estão o tempo todo produzindo gás carbônico, tá? Então, à medida que elas vão funcionando, as reações químicas que vão ocorrendo dentro da célula vão liberando o subproduto, que é o gás carbônico. Esse gás carbônico, quando em grande quantidade dentro do nosso organismo, ele se torna tóxico para a gente. Então, a gente tem que fazer o quê? Eliminar o gás carbônico. Por isso que a gente respira para soltar ou eliminar
o gás carbônico que está dentro do nosso corpo. Então, a respiração, ela se resume basicamente em uma troca, em que a gente captura oxigênio para as nossas células e libera o gás carbônico que é produzido por elas. Entenderam? Vocês entenderam? Professora, eu poderia explicar de novo, por favor? Nossa, sim. Vamos lá, do início, né? A gente tá falando aqui da classificação do sangue, tá? E eu falei para vocês que o sangue venoso, ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E aí já entra naquela questão da respiração. Por que que a gente respira? O que é essencial? E porque se a gente não respirar, a gente morre. Porque é através da respiração que a gente faz a troca, principalmente de oxigênio por gás carbônico, ou vice-versa, tá? De onde é que vêm esses gases? As nossas células, elas só funcionam se elas tiverem oxigênio. As reações químicas que ocorrem dentro das nossas células, elas só são realizadas se tiver participação do oxigênio. Onde é que tem oxigênio em quantidade abundante? Na atmosfera. Então, no ambiente externo, ele está repleto de oxigênio. Então, o que que a gente faz? A gente captura o oxigênio do ambiente externo, da atmosfera, certo? Como é que a gente captura? Inspirando, ou seja, nos movimentos de respiração. Então, a gente respira para fazer o quê? Para capturar o oxigênio, que é essencial para as nossas células. Esse oxigênio, ele vai entrar no sistema respiratório e vai chegar até a circulação. Por quê? Porque lá, quando ele cai na circulação, se mistura com o sangue, é que ele vai ser distribuído para todo o nosso corpo e vai chegar nas últimas células que a gente tem. Quando o oxigênio, ele chega nas células, quando o oxigênio ele chega nas células, as células vão capturar o oxigênio e vão começar a trabalhar, certo? Quando elas trabalham, à medida que elas vão fazendo as suas reações químicas, vai sendo produzido o gás carbônico. Então, nós produzimos gás carbônico. Só que, imaginem só, bilhões de células no nosso corpo liberando gás carbônico. Vai chegar um momento em que esse gás carbônico vai se acumular no nosso organismo. E quando o gás carbônico ele está em grande quantidade no nosso organismo, ele se torna tóxico, certo? Ele se torna tóxico. E aí o que que vai acontecer? O nosso corpo ele precisa liberar esse gás carbônico. Então, à medida que a gente respira e captura o oxigênio, a gente também está liberando gás carbônico, que é o gás que a gente não precisa, que foi um resíduo que foi produzido das nossas atividades. Então, quando a gente respira, a gente faz dois movimentos. Inspira, ou seja, puxa o ar entra, e expira, ou seja, libera o ar. Quando a gente faz com que o ar entre, a gente captura oxigênio. Quando a gente faz com que o ar saia, a gente está liberando gás carbônico. Então, essa é a principal troca que ocorre no sistema respiratório, certo? E quem é que serve de canal de distribuição desses gases? O sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, ele está em íntima ligação com o sistema respiratório, que é o próximo sistema que a gente vai estudar. Entenderam? Então, esses níveis de oxigênio e de gás carbônico precisam estar equilibrados. Por quê? Porque você também nem pode estar com um índice muito alto de oxigenação no sangue, e também você não pode estar com um índice muito alto de gás carbônico no sangue, porque isso prejudica o nosso organismo. Então, o tempo todo a gente está respirando para fazer esse equilíbrio, para que oxigênio entre e gás carbônico saia. Quem é que faz essa transição? Quem é que, de certa forma, serve de canal para esses gases? É o sistema circulatório, tá? Então, quando a gente for. Vocês entenderam agora? Querem que eu repita novamente? Agora eu entendi, professora, tá ok.
Pronto, perfeito. Sim, o que eu estava falando? Pronto, aqui. O que vai acontecer? Todas as ilustrações, ou a maioria das ilustrações, vão estar nessas duas colorações. Eu não sei se vocês já perceberam, azul e vermelho. Isso é uma distribuição didática, né, que os autores utilizam para facilitar o entendimento da gente, para entender o que está funcionando, o que está passando ali no sistema circulatório. Então, todo aquele sangue que está em azul, geralmente ele é sangue venoso. E o que é um sangue venoso? Se vocês escutarem alguém falando, vocês vão saber. Sangue venoso é aquele que é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá? Se ele está rico em gás carbônico, esse sangue, ele vai estar levando esse gás carbônico para que ele consiga ser eliminado do nosso organismo. O sangue arterial é aquele sangue que está recebendo a nova demanda de oxigênio. Então, é o sangue que é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Por isso que ele está em vermelho, tá? Então, sangue venoso é o sangue que está rico em gás carbônico. Sangue arterial é o sangue que está rico em oxigênio. Entendendo isso, a gente vai conseguir complementar o sentido lá na frente. Só que, atenção, essa nomenclatura aqui, ela vai entrar em desuso, ou seja, vai chegar em alguns anos, vai chegar o momento que a gente não vai utilizar mais ela, tá? E a gente vai entender por quê mais lá na frente. Mas para hoje, a gente vai utilizar porque é uma forma didática de vocês entenderem. Só a título de conhecimento mesmo. Pois bem, aqui novamente, falando da constituição do sangue, plasma e elementos celulares, tá? Plaquetas em menor quantidade, depois glóbulos brancos e depois glóbulos vermelhos em maior quantidade. Essa é a constituição do sangue. Pois bem, vimos sangue, agora vamos entender um pouquinho da anatomia do coração. Então, eu tinha falado para vocês que o coração é uma bomba musculosa, e realmente é uma bomba, porque é ele que vai dar toda a pressão, né, para que o sangue, ele circule pelos vasos. Então, o sangue, ele precisa ganhar, de certa forma, essa pressão exercida pela contração do coração, para que ele seja impulsionado a percorrer todos os vasos sanguíneos. Então, o coração é um órgão vital, né? E onde ele está localizado? Ele está localizado bem aqui no centro do peitoral, né, na região do tórax, só que ele é levemente aplanado aqui para o lado esquerdo. Por isso que ocorre uma certa retrusão aqui do pulmão, mas a gente vai ver isso no sistema respiratório. Então, o coração, ele fica localizado nessa região aqui do tórax, do peitoral, entre os dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, certo? E aí, partindo do coração, a gente tem os vasos sanguíneos. Percebam que aqui a gente já consegue diferenciar, ó, vasos que estão, e a parte do coração que está em azul, ou uma cor parecida, e a parte do coração que está em vermelho, os vasos também. Isso quer dizer o quê? Isso é uma representação, gente, para a gente entender por onde o sangue venoso passa, que é rico em gás carbônico, e o sangue arterial, que é rico em oxigênio, vai passar. O que isso quer dizer? Quer dizer que nosso sistema de circulação, ele é um sistema muito complexo. Por quê? Porque o sangue venoso e o sangue arterial não se misturam, certo? O sangue que está totalmente rico em gás carbônico, de certo modo, ele no coração não vai se misturar com o sangue arterial. Olha aqui, ó, tá dividido. E isso é importante porque agiliza ainda mais a troca do gás carbônico com o oxigênio. Então, vamos ver aqui um pouquinho da anatomia do coração. Então, o coração, ele é basicamente constituído por tecido muscular. E a gente estudou tecido muscular também. E vimos
que o tipo de tecido do coração é o tecido estriado, né, cardíaco. Esse é o tipo específico, é um músculo que só vai existir, é um tipo de músculo que só existe no coração. Então, a maior parte dele é constituído por musculatura. Tem uma pequena porçãozinha que é constituído por um tecido epitelial e um tecido muscular mais fininho. E a gente vai conhecer essa nomenclatura aqui. Então, o coração, ele é uma câmara que é dividida em 4 casinhas, ou 4 espaços, como vocês queiram chamar, tá? 2 superiores, ó, aqui tem um espaço, primeiro espaço, segundo espaço, são superiores, e nós temos 2 espaços também, um espaço aqui, ó, o terceiro e o quarto espaço aqui, que são os inferiores. Esses espaços, essas câmeras, né, elas recebem uma nomenclatura. As câmeras superiores são chamadas de átrios. As câmeras inferiores são chamadas de ventrículos. Então, aqui nós temos os átrios, que ficam na parte de cima, e embaixo nós temos os ventrículos, tá? Qual a diferença? Os átrios, eles possuem uma parede mais delgada. Estão vendo aqui, ó? É mais fininha. A parede dos átrios é mais fina. Os ventrículos, eles possuem uma musculatura intensa. Olhem aqui, ó. Isso tudo aqui é a parede dos ventrículos. Então, tem muito músculo aqui nos ventrículos, tá? Por que isso? Por que esse grau de diferença? Porque os átrios, quando eles se contraírem, o sangue vai chegar aqui, ó. Então, digamos que o sangue chegou aqui nessa câmera e chegou aqui nessa. Os átrios, eles não vão precisar de muita força para fazer com que o sangue desça para cá, porque já vai seguir, de certa forma, a, a gravidade. Já os ventrículos, eles vão ter que impulsionar o sangue para cima. Então, aqui, ó, o ventrículo vai impulsionar o sangue para cima. E esse aqui também vai impulsionar o sangue para cima. Então, eles precisam ter uma musculatura mais potente para se contrair mais fortemente e conseguir mandar esse sangue contra a gravidade. Por isso que existe, o nosso corpo, ele é realmente uma máquina perfeita, né? Que, de certo modo, está adaptada para o seu funcionamento. Então, por isso que a gente tem essa diferença. Então, os átrios, eles possuem uma parede mais delgada, e são essas câmeras aqui, ó, superiores. O átrio direito e o átrio esquerdo. E os ventrículos são essas câmeras aqui, ó, que ficam abaixo, que aí nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Entenderam? Entenderam até aqui? Sim, tudo ok, professor. Tudo ok, né? Deixa eu ver quem tá aqui na aula. Pronto. Pois bem, então, eu sei, gente, é muita informação, mas a gente vai compassadamente, certo? Não se preocupe. E a gente faz do mesmo jeito do sistema digestório. A gente trabalha o sistema, depois revisa, depois faz uma atividade e revisa novamente, não tem problema. O importante é que vocês saiam sabendo de alguma coisa, né? Conhecendo a fisiologia. Por quê? Porque é uma área que, gente, é cobrada também nos vestibulares. E qualquer pessoa que for seguir qualquer curso na área da saúde vai ter que ter esse conhecimento aí, gente. Então, não tem como correr, não. Quem quer curso na área da saúde, seja saúde mental ou saúde biológica, física, na verdade, vai ter que saber desse conhecimento aqui, tá certo? Então, é importante que vocês aprendam pelo menos o básico, tá? Sim, outra coisa, outra informação. Essa musculatura aqui, que é bem grossa, como vocês podem ver,
ela é chamada de miocárdio, certo? Miocárdio, no caso, seria essa musculatura aqui, ó. Por dentro, nós temos também o tecido mais fininho, tecido cartilaginoso, epitelial, que vai revestir essas câmeras, e por fora também, ó. Se vocês verem aqui o coração, a gente tem uma membrana de cartilagem muito fininha que vai circundar e proteger o coração. Na verdade, todos os nossos órgãos vitais, ou seja, coração, pulmão e medula espinhal, vão ter esse revestimento aqui externo, ó, essa bolsinha. Para quê? Para proteger mesmo o órgão, tá? Então, o coração, ele é revestido por essa bolsa. Então, quando a gente está estudando o corpo, a gente vê muito bem. É tipo uma pele, né? Que vai estar, e a gente tem que retirar para conseguir abrir o coração. Então, essa pelezinha aqui, que é feita de tecido cartilaginoso, ela é importante por quê? Porque ela protege o coração de possíveis choques, né? Mecânicos com os outros órgãos, já que essa área do peitoral, ela se movimenta muito. Então, quando a gente respira, por exemplo, a gente está se movimentando. Então, as costelas se movimentam, os pulmões, eles aumentam, e o coração também está em contração. Então, ocorre uma movimentação nessa área aqui do peitoral, e para evitar qualquer atrito, qualquer choque mecânico com outras estruturas, a gente tem essa película aqui protetora. Professora, precisa saber os nomes? Não vou passar para vocês, tá? Porque realmente senão fica muita nomenclatura. Mas é importante que vocês saibam disso, que existe uma película externa, tá? De proteção nos órgãos vitais, que a musculatura do coração, ela é particularmente chamada de miocárdio. Mio vem de músculo, cardio vem de coração, por isso que é miocárdio. E revestindo a parte interna do coração, a gente também tem um tecido epitelialzinho e cartilaginoso que vai estar revestindo e protegendo essas câmeras aqui internamente, tá bom? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em válvulas, né? A pessoa diz assim, fulano, ele tem sopro no coração. O que é o sopro no coração? É justamente, ó, vocês estão vendo essas pregas aqui? Essas pregas são válvulas que vão estar abrindo e fechando. Elas regulam a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos. A pessoa que tem sopro no coração, ela tem, de certa forma, uma deficiência nessas válvulazinhas aqui que controlam. É o sopro do coração. Outra coisa também que a gente escuta muito. Inclusive, o meu avô, ele teve, né? Meu avô, por exemplo, ele teve uma CIV. O que é uma CIV? É tipo um buraco, né? Um furinho que é promovido aqui, ó, no septo do coração. Então, essa parede aqui do meio, que separa o sangue arterial do sangue venoso, é chamada de septo. E tem muita gente, quando sofre um ataque cardíaco, algumas pessoas, elas desenvolvem a CIV, que é justamente furos no septo do coração. E aí, compromete esse funcionamento. Outra coisa também que a gente escuta muito é infarto, né? O infarto do miocárdio, que a gente chama de infarto do miocárdio, é o infarto. O infarto, por exemplo, o que é um infarto? É quando essas células aqui, ó, da musculatura, elas morrem. Então, uma pessoa, ela vai sofrendo, uma pessoa que tem tendência, né? Ela vai sofrendo vários microinfartos, ou seja, regiõezinhas aqui da musculatura, elas vão morrendo. A célula vai ficando sem funcionar. E aí, isso é um acidente vascular cardíaco. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que esses microinfartos vai levar a um infarto maior, que seria a morte de uma região maior dessa área aqui, da musculatura. Se as células musculares estão mortas, não tem contração. Se não tem contração, gente, o sangue não circula no organismo. Se não tem circulação sanguínea,
não tem troca de oxigênio e gás carbônico, e a pessoa, ela é levada a óbito, certo? Então, são algumas doenças ou problemas, distúrbios que vão acometer o coração também, certo? Como outras também, como por exemplo, é, a pessoa teve trombo no coração. O que é o trombo no coração? São coágulozinhos, por exemplo, que vão estar entupindo esses vasos aqui. Nós temos artérias que vão estar irrigando essas células aqui do coração. Então, se chega um coágulo, que é o sangue pisado, nessas artérias, nessas veias fininhas, vai entupir e a musculatura não vai receber sangue. Se a própria musculatura do coração não recebe sangue, ela morre também. Então, a pessoa ela não tem como sobreviver. Enfim, dando continuidade. Então, gente, a anatomia do coração é praticamente essa, tá? É uma bomba que é dividida em 4 câmeras, 2 superiores, que são os átrios, e 2 inferiores, que são os ventrículos. Os átrios são divididos em átrio direito e átrio esquerdo. Tem as paredes mais finas, por quê? Porque não precisa de muita força para impulsionar o sangue. E os ventrículos, eles têm uma musculatura muito mais forte, porque eles precisam de maior força para impulsionar o sangue aqui, tá? Então, nós temos também o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Lembrando que esses ventrículos aqui, eles não têm comunicação entre si. Então, Professora, oi, pode perguntar. quais são as vezes que entope por conta de gordura, essas coisas? Qualquer veia. Qualquer veia pode entupir. Mas, por exemplo, os vasos menores correm maior risco de serem entupidos, né? Eu coloquei aqui para vocês verem mais na frente. Mas aí, por exemplo, estão vendo essas artérias e essas veias aqui, ó? São mais fininhas. Sim. São chamadas de artérias e veias coronárias. Quando ocorre depósito de gordura nessas veias, aí vai ocorrer a aterosclerose, né, que é, de certa forma, a formação de placas de gordura, o sangue ele não vai conseguir passar. Então, às vezes vão ficar entupidas, certo? Então, assim, qualquer veia pode ser entupida, tá? Só que as veias de menor calibre, elas vão ser, de certa forma, as que se entopem mais rápido pelo depósito de gordura. A gente vai falar sobre isso mais na frente também. Alguém tem outra pergunta? Não, só isso aí Não? mesmo. Pronto. Então é isso, gente. No coração, o coração ele de certa forma vai ser uma bomba arritmítica. O que é isso? Os átrios vão se contrair ao mesmo tempo e os ventrículos também vão se contrair ao mesmo tempo, certo? Por isso que de certa forma a gente escuta dois batimentos cardíacos, né? A gente não é um compasso só, são 2 compassos em cada movimento do coração. Partindo dessas câmeras aqui, ó, tanto dos átrios como dos ventrículos, nós temos os vasos sanguíneos. Então, nós temos esses vasos aqui. Na verdade, esses aqui são os vasos principais, que a gente vai estudar também qual o nome deles. Eu sei que é muita informação, mas como eu falei, como vocês não vão ter atividade no Classroom, uma atividade de vocês é justamente fazer uma revisão sobre esse conteúdo aqui. Gente, é muito importante que vocês saiam do ensino médio sabendo pelo menos dessas coisas aqui básicas da fisiologia humana. Certo? Alguma pergunta? Não, né? Vou passar. Ah, e não esquecer, tá? Miocárdio é a musculatura que está presente aqui no coração. Ah, aqui, ó, o sopro que eu tinha falado para vocês, né? Porque a gente vai falar das válvulas agora. Então, como eu já tinha falado, eu adiantei, é, entre os átrios e os ventrículos, nós temos algumas válvulas, ou válvulas. Essas válvulas, elas vão controlar a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos. Então, são essas pregas aqui, ó, que vocês estão vendo, tá?
Uma pessoa que tem sopro no coração, ela tem deficiência no mecanismo de abertura e fechamento dessas válvulas. Então, quando o médico o cardiologista ausculta, ele vai perceber uma certa diferença no barulho, né, que a movimentação, as contrações e o movimento de relaxamento do coração vai fazer. Existe um barulho distorcido, e aí ele vai perceber que a pessoa, ela tá com sopro, porque essas válvulas aqui, elas não estão funcionando do jeito que deveriam funcionar. Então, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, nós teremos essas pregazinhas aqui, essas válvulas, que vão estar controlando a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos, tá certo? Então, nós temos as válvulas, são chamadas de atrioventriculares, ou seja, válvulas atrioventriculares. Por quê? Porque estão entre os átrios e os ventrículos. É bem fácil de lembrar o nome, né? Então, nós temos as válvulas atrioventriculares direitas e as esquerdas, certo? Aí eu coloquei aqui, valvopatias, é justamente a questão da malformação dessas pregas aqui, tá? Dessas válvulas. E aí, qualquer falta de funcionamento delas pode comprometer o funcionamento do coração também. Alguma pergunta sobre isso? Tudo ok, né? Eu fico doidinha, porque vocês ficam calados, eu fico pensando que vocês estão entendendo nada. Mas, vamos lá. Aí, não se assuste vendo essa imagem, por favor. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender e saber são os principais vasos que saem e que entram no coração, tá bom? Então, assim, a gente agora vai vai começar a ver mais nomenclaturas. Então, por quê? Porque é importante para a gente entender como é que o sangue funciona. Então, prestem atenção aqui. Vasos que vão entrar no coração, tá bom? Nós temos, geralmente, as veias, são as veias que vão entrar no coração. Quando eu falo entrar no coração, eu estou falando de vasos que vão levar o sangue do corpo para o coração, tá certo? Então, o sangue está lá nas extremidades do corpo e ele vai ser levado para o coração. Então, geralmente, porque existe uma exceção e a gente vai ver depois, geralmente, o sangue, quando ele é trazido do corpo, do restante do corpo para o coração, ele percorre as veias, tá bom? Então, são as veias que vão estar, de certa forma, entrando no coração, ou seja, trazendo sangue para o coração. Já os vasos que estão saindo, né, do coração, a maioria deles são chamados de artérias. Por quê? Porque eles vão estar levando o sangue do coração para o corpo. Novamente, eu vou explicar de novo. Lembra que eu falei para vocês sobre o sistema, sobre sangue venoso e sangue arterial? O sangue venoso está em azul, o sangue arterial está em vermelho, como eu tinha falado para vocês, tá? E aí, o que vai acontecer? O sangue venoso, ele vai percorrer esses vasos que estão em azul aí, que vocês estão vendo, tá? Então, o sangue venoso, ele percorre toda essa área azul do coração. O sangue arterial, ele vai percorrer toda a área em vermelho. Então, a área que está em vermelho vai estar carregando sangue arterial. Relembrando, sangue venoso, rico em gás carbônico, sangue arterial, rico em oxigênio. A maioria do sangue que sai do coração, ele está rico em oxigênio. Só um minuto aqui, gente. Então, sim, continuando. Então, nós temos sangue venoso e sangue arterial. Aí, o que vai acontecer?
A maioria desse sangue que entra no coração, ó, ele vai entrar por vasos que a gente chama de veia. A gente já conhece, né, gente? Veias e artérias. E a maioria do sangue que vai sair, sai por artérias, ok? Essa é a primeira regra. O que a gente tem que entender e saber? A nomenclatura de alguns vasos que são importantes. São os vasos maiores, que vão estar diretamente em contato com o coração. Nós temos esses vasos aqui, ó, que estão ligados ao átrio. Nós temos tá chegando gente aqui, gente, desculpa, aí meu cachorro não deixa ninguém entrar dentro de casa. Nós temos as veias cavas, tá bom? Essas veias cavas, elas é valente, mas se vocês virem o tamanho, minha gente, é desse tamanho assim, ó, bem pequenininho. Mas enfim, é, esses vasos aqui que vão estar no átrio direito, são chamados de veia cava. Então, nós temos esse vaso aqui, que é a veia cava superior, e esse vaso aqui, ó, que é a veia cava inferior. Todos esses dois aqui, vasos, vão desembocar, ou seja, vão ter abertura para o átrio direito. Então, no átrio direito, nós temos os vasos, que são chamados de veia cava superior e veia cava inferior. No átrio esquerdo, nós temos 4 vasos. Não sei se dá para vocês perceberem. Nós temos esses 2 vasos aqui, ó. Esses 2 vasos aqui, eles vão chegar até o átrio esquerdo. E esses outros 2 vasos aqui, certo? Esses vasos aqui são chamados de veias pulmonares, certo? E isso aqui é o quê? É o que sai, o que entra, desculpe, no átrio esquerdo. No ventrículo direito, qual é o vaso que vai sair do ventrículo direito? Esse vaso aqui, ó, que a gente chama de artéria pulmonar ou tronco pulmonar, a mesma coisa. Tronco pulmonar ou artéria pulmonar é a mesma nomenclatura. Então, nós temos o tronco pulmonar. E saindo do ventrículo esquerdo, nós temos o vaso principal, que é a aorta, tá? É uma artéria muito grande, e essa artéria é uma artéria muito importante porque ela vai levar a maior parte do sangue oxigenado para todo o corpo. Então, ela se ramifica para toda a extremidade do corpo e leva o sangue oxigenado. É um dos principais vasos que a gente tem no nosso organismo. Então, de novo, se vocês perceberem, cada câmara dessa aqui tem vasos, certo? Tem vasos que vão estar chegando e vão estar saindo. E a gente tem que saber, pelo menos, esses vasos que estão chegando e saindo dos átrios e dos ventrículos. Quem é que chega nos átrios? Veia cava superior e inferior. Ó, que é a abertura delas. Tá no átrio direito. Quem é que chega no átrio esquerdo? São as veias pulmonares. São essas duas aqui e essas duas. Quem é que sai do ventrículo direito? Tronco pulmonar. Quem é que sai do ventrículo esquerdo? Artéria aorta. Então, esses são os 4 tipos, né, de vasos que vão estar mais intimamente colados com o coração. Se vocês puderem perceber também, todo vaso que está ligado aos átrios são vasos de chegada, ou seja, que o sangue chega no coração. Ó, veia cava está aqui, ó, trazendo sangue para o átrio direito. E as veias pulmonares estão trazendo sangue para o átrio esquerdo. Todo vaso que sai do ventrículo são vasos de saída, ou seja, o sangue está saindo do coração. Ele não está chegando, ele está saindo. E está saindo do coração para onde, professora? Para as outras partes do nosso corpo. Entenderam? Isso vocês entenderam? Só o Davi está dizendo que entendeu. Se quiserem, gente, eu repito novamente, tá bom?
Qual é a dica que eu sempre dou para quando a gente começa a introduzir fisiologia humana? Gente, desenhe. Ou não precisa ser o desenho mais bonito do mundo, não. Faça esquematizações, porque. Muito bem. Porque quando a gente faz as esquematizações, é muito difícil você esquecer depois. Eu aprendo muito biologia assim, desenhando. É por isso que eu gosto de estar sempre fazendo as esquematizações, porque a gente não esquece depois. Isso aqui, gente, é o básico, tá certo? Geral. Agora, eu vou mostrar para vocês, porque aquela nomenclatura, sangue arterial, sangue venoso, ela vai entrar em desuso. Lembra que eu falei para vocês que, de certa forma, todo sangue arterial, ele é rico em oxigênio e todo sangue que é venoso é rico em gás carbônico. Não, gente, é o geral que eu tô dizendo assim, de modo geral que eu tô passando para vocês, tá certo? Percebam aqui uma coisa. Antigamente, o que que era ensinado? O que que era ensinado? Que todo sangue venoso percorria veias, ou seja, toda essa parte azul aqui eram veias, e todo sangue arterial só percorria artérias. Por isso que deu essa nomenclatura. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque existe essas 4 danadas aqui, ó, que são veias, mas que carregam sangue arterial. E existe esse danado aqui, que carrega sangue venoso, mas não é veia, é artéria. Então, é só para vocês se ligarem, tá certo? É só a título de informação. Que esse nome, sangue venoso, sangue arterial, e a associação com o tipo de vaso, ela vai acabar. Porque, de certa forma, existe uma exceção no coração. Qual é a exceção? Aqui, ó, as veias pulmonares, elas são veias, mas elas carregam sangue arterial. O tronco pulmonar, ele carrega sangue venoso, mas ele é artéria, ele não é veia. Então, antigamente, eu lembro que no tempo do ensino médio, era ensinado dessa maneira ainda. Veia carrega sangue venoso, artéria carrega sangue arterial. Só que isso vai cair em desuso. Por quê? Por causa dessas exceções aqui, das veias pulmonares e da artéria pulmonar, que a gente chama também de tronco pulmonar. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou postar atividade no Classroom, mas à tarde eu vou mandar para vocês um esquema parecido com esse aqui, com as numerações, igual eu fiz o sistema digestório. E aí, para vocês colocarem o nome dos vasos, tá certo? E colocarem a anatomia do sistema, para quem quiser fazer, para ajudar no estudo do sistema, tá bom? E aí eu mando pelo grupo da turma. E eu mando para vocês lá, vocês se quiserem imprimir, ou se quiserem responder mesmo no celular, vocês fazem, porque isso ajuda muito. Quando você pega um esquemazinho assim, todo branco, e começa a tentar nomear as estruturas, facilita muito. Tá bom? Qual o percurso? Agora a gente vai para a melhor parte. Qual o percurso que o sangue segue aqui no coração? Pois bem, lembra que eu falei para vocês que tem sangue chegando e sangue saindo, tá? O sangue que está chegando aqui, ó, ele chega primeiro no átrio direito, certo? Então, o sangue, ele chega no átrio direito pelas veias cavas. Esse sangue, quando ele chega aqui no átrio direito, na próxima aula eu vou passar uma simulação para vocês entenderem melhor. Quando esse sangue chega aqui no átrio direito, ele passa pelas válvulas e entra no ventrículo direito. Lembrando, os ventrículos e os átrios, eles não têm comunicação entre si. Então, o átrio direito não se comunica com o átrio esquerdo. O ventrículo direito não se comunica com o ventrículo esquerdo. Não tem essa comunicação assim, não. A comunicação, ela é sempre na vertical, certo? Então, o sangue, ele chega no coração pelas veias cavas, superiores e inferiores, entra no átrio direito.
Do átrio direito, o sangue, ele passa para o ventrículo direito. Esse sangue, gente, ele tá rico em gás carbônico. Por quê? Porque ele tá vindo do corpo. Ele tá vindo do nosso corpo. Então, o nosso corpo já trabalhou, já liberou gás carbônico e o gás carbônico chegou no sangue. Esse gás carbônico vai ser levado para o coração. Então, o sangue que está chegando no coração é o sangue que é rico em gás carbônico. Por quê? Porque está trazendo gás carbônico das nossas células, certo? O sangue que sai do ventrículo direito, ele vai, o ventrículo ele vai se contrair e vai impulsionar o sangue a sair aqui, ó, pelo tronco pulmonar, que é uma artéria, tá? Para onde é que essa artéria vai? Essa artéria vai se ramificar e vai entrar nos pulmões, no pulmão direito e no pulmão esquerdo. Para quê, professora? Para que o gás carbônico chegue até os pulmões e nos pulmões ele saia para o ambiente externo. De novo, o sangue, ele passou do átrio direito, foi para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, lembrando que ele está rico em gás carbônico, por isso que ele está em azul. Do ventrículo direito, ele vai para o tronco pulmonar, a artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar, ela vai seguir direto para os dois pulmões. Então, aqui tem um pulmão direito, e ela vai entrar aqui no pulmão direito, e aqui tem um pulmão esquerdo, e ela vai entrar no pulmão esquerdo. Por que ela vai entrar lá no pulmão? Porque esse sangue aqui, que está rico em gás carbônico, ele vai ser trocado pelo sangue que vai ser agora rico em oxigênio. E essa troca ocorre nos pulmões. Por quê? A nossa abertura para o ambiente externo é o sistema respiratório. Então, o coração, ele joga o sangue que está rico em gás carbônico no pulmão, para quê? Para que o gás carbônico que está lá no pulmão, ele saia para o ambiente externo. Por isso que a gente elimina gás carbônico, tá certo? Ao mesmo tempo que isso aqui acontece, está ocorrendo também entrada de sangue pelos átrios, pelo átrio esquerdo. Então, ao mesmo tempo que está saindo sangue do coração, saindo sangue rico em gás carbônico e entrando nos pulmões, tem de certa forma outros vasos que vão estar carregando também sangue e trazendo esse sangue do pulmão aqui para o átrio esquerdo. Por quê? Porque é um processo contínuo, né? Não existe parada de sangue. O sangue, ele circula o tempo todo. O tempo todo, o sangue, ele está em movimento nos nossos vasos sanguíneos. O sangue, ele não para a passagem do sangue rico em gás carbônico e depois volta a se movimentar. Esse movimento é contínuo. Então, à medida que está entrando sangue no coração, tá saindo sangue do coração pela artéria pulmonar, está entrando também por outros vasos, certo? Isso é um movimento, um ciclo contínuo. Então, ao mesmo tempo que isso ocorre aqui, ó, a gente viu o lado direito. O lado esquerdo, ele também está recebendo sangue. Então, ó, a artéria pulmonar leva o sangue azul, sangue rico em gás carbônico, para o pulmão. Em contrapartida, outros vasos do pulmão, que são as veias, vão estar levando o sangue que já está rico em oxigênio. Por quê? Porque fez uma troca. O sangue foi levado para o pulmão, liberou gás carbônico, e em troca a gente recebeu quem? O oxigênio. Então, quando ocorre essa troca aqui, o sangue, ele passa a ser sangue arterial, rico em oxigênio. O sangue vai sair do pulmão e vai entrar no coração. Do coração, pelas veias, né, pulmonares, então, nós temos 4 veias pulmonares que desembocam no átrio esquerdo. Então, o sangue está saindo do pulmão, entra no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo força o sangue a sair agora pela aorta. Essa artéria aqui, ela vai ser super ramificada, tá? E vai levar esse sangue agora rico em oxigênio para todas as nossas células do corpo. Esse é o movimento do sangue no coração. Professor, é muito difícil. Eu sei que é porque vocês estão
recebendo, de certa forma, entrando em contato com o conteúdo agora, tá? Mas, como eu falei para vocês, se der uma revisada, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá certo? É uma coisa que é bem entendível. É porque, de certa forma, como vocês estão tendo primeiro contato com o conteúdo, é muita informação para processar e, de certo modo, aparenta ser um pouco difícil, tá certo? Mas eu sei. Professora, precisa saber o nome de todos os vasos? Não, gente, não precisa. Pelo menos agora não. A não ser que você queira dar continuidade depois na área de saúde. Não precisa. Mas esses aqui são os principais vasos. Tá bom? Então, é assim que o sangue se movimenta no coração. Certo? Por esses caminhos. Lembrando, de novo, vou falar novamente. Os vasos que chegam e que saem da parte direita do coração não se misturam com os vasos que entram e que saem da parte esquerda do coração. Por quê? Porque no nosso caso, no caso dos mamíferos, a gente não tem mistura desses dois tipos de sangue, tá? O sangue, de certa forma, que está aqui no coração, do lado direito, não entra em comunicação com o sangue do lado esquerdo, certo? Como é que a gente vai entender melhor isso? Quando a gente estudar a circulação de modo geral. Vou mostrar aqui para vocês. Rapidinho. A gente volta para ver isso aqui. Pronto. Ó, como é que a gente vai entender? Quando a gente vê a circulação em um contexto bem mais amplo, tá? Professor, o que é isso? É aquilo que a gente acabou de ver. O coração, aqui eu tenho as 4 câmeras, átrios e ventrículos. E aqui eu tô fazendo a mesma coisa, a mesma circulação que a gente viu até agora, que é o quê? A questão da saída e da entrada de sangue, mas que agora, ó, tem um contexto mais amplo, que eu tô vendo, de certa forma, a circulação como um todo, certo? Então, ó, aqui, gente, a mesma coisa. O sangue, ó, deixa eu para vocês, a mesma coisa que a gente viu até agora. O sangue, ele vai chegar no coração, no átrio direito, pelas veias cavas superiores e inferiores, tá certo? Esse sangue aqui, ele vai passar do átrio direito, cai no ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue, ele vai ser impulsionado a sair do coração pelo tronco pulmonar, ou artéria pulmonar, como vocês queiram chamar, certo? Esse tronco pulmonar, eu falei para vocês que ele vai para onde? Para os pulmões. Por isso que o nome é tronco pulmonar, certo? Então, aqui, ó, gente, ó, aqui estão os vasos do pulmão direito e aqui estão os vasos do pulmão esquerdo. O sangue, quando ele chega aqui no pulmão direito e no pulmão esquerdo, e isso ocorre ao mesmo tempo, esse sangue, ele vai deixar o gás carbônico sair para a atmosfera, em contrapartida, a gente está recebendo o oxigênio. Então, a gente diminui a quantidade de gás carbônico e ganha oxigênio. Por isso que o sangue, ele deixa de ser azul e passa a ser vermelho. Isso no pulmão. Quando isso acontece, o que vai acontecer? O sangue vai sair do pulmão e vai voltar para o coração. Então, o sangue, ele já teve a troca aqui, ó. Trocou gás carbônico por oxigênio. O sangue oxigenado, ele vai voltar para o coração. Como é que o sangue volta? Ele volta para o átrio esquerdo. Ele volta para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Aqui, ó. Chegando aqui e a outra chegando aqui. O sangue rico em oxigênio, ele chega no átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, esse sangue é impulsionado a sair novamente do coração. Só que agora ele sai pela aorta. E essa artéria aorta, ela vai se ramificar e levar todo esse sangue e o oxigênio para as nossas células do corpo. Tá? Então, aqui, ó, ela se ramificou, a aorta, tá vendo? E ela vai levar esse sangue todo para as nossas células.
certo? E aí, depois disso, professor, o que que ocorre? O que que ocorre? Bom, quando essa artéria ela se ramifica, leva o sangue oxigenado para todas as nossas células, vai ter os vasos que vão levar de volta para o coração. Não sei se vocês podem perceber, mas nas extremidades, ó, ocorre uma troca de coloração do sangue. Isso representa a troca de oxigênio e gás carbônico. O que que vai acontecer? O oxigênio, ele vai entrar nos pulmões aqui, ó, vai para o coração e vai ser levado para as células. As células irão utilizar o oxigênio e aí, quando elas utilizam o oxigênio, elas liberam gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai voltar para o coração para retornar para o pulmão. É um ciclo contínuo. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar para vocês no WhatsApp, como eu tinha falado. Como eu tinha falado para vocês, eu vou colocar no WhatsApp essa atividade. Não é uma atividade obrigatória, tá bom? Mas é importante que vocês façam. É interessante, né? É interessante que vocês façam. Por quê? Eu vou fazer o seguinte. A gente viu o coração até agora e vimos, de certa forma, já a circulação geral que ocorre no coração. Eu vou mandar para vocês uma esquematização. Vou fazer agora e vou mandar para vocês no WhatsApp. E vocês vão estar respondendo essa esquematização. E aí eu quero que vocês façam justamente isso. Nomeie os vasos e coloquem, identifiquem a sequência da circulação, tá certo? Por quê? Porque se eu sei que se eu continuar dando informações aqui, vocês não vão mais, de certa forma, estar entendendo, Eu já tô né? ficando doidinha já. Mas, gente, é o que eu falei para vocês. É porque é o primeiro contato de vocês com o conteúdo. Então, dá um pouco de desespero, mas não é tão difícil assim, não. E eu estou tentando, realmente, ser o mais básica possível, entregando para vocês só o que realmente é importante, assim, para vocês, no nível de vocês agora, tá bom? Então, só revisando o que a gente viu até agora. Nós vimos o sistema cardiovascular, vimos que a principal função do sistema é justamente fazer o transporte de gases e nutrientes e outras moléculas que vão ser importantes para o nosso funcionamento. Essa é a principal função. Certo? E vimos que o sistema cardiovascular, ele é composto basicamente por sangue, vasos sanguíneos e coração. Não travou não. Tá travado para você, Davi? Tinha Certo. travado aqui, professora, mas voltou ao normal. Pronto. Eu estou dando uma revisada, porque assim, eu estou vendo que vocês estão me dizendo que tem muita informação já, então a gente vai parar as informações por aqui, hoje, tá? Já são 9h36, então eu estou revisando aqui o que a gente já viu hoje, e vou mandar uma atividadezinha lá no WhatsApp para vocês revisarem. Agora, por favor, gente, revisem, para a gente conseguir dar continuidade na semana que vem no sistema cardiovascular, tá certo? Botem aqui, todo mundo combinado, quem está na aula vai ficar certo de fazer a atividade que eu vou mandar. Senão, gente, vai ser muito difícil mesmo de vocês entenderem se vocês não me ajudar a ajudar vocês. Certo? E aí, explico para os colegas também que quiserem fazer a atividade. Vamos lá. Vimos que os componentes principais do sistema cardiovascular seria sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Aí, a gente já viu a composição do sangue, tá certo? Que é composto basicamente por plasma
por plasma sanguíneo, que tem água, sais minerais e algumas moléculas orgânicas. E nós temos os elementos figurados, que são as células. Aí nós temos as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Vimos também a questão da anatomia do coração. Então, o coração ele é uma bomba, né, ritmíca, que faz contração para impulsionar o sangue a passar pelos vasos sanguíneos. Está localizado na região do tórax, bem na região central, um pouquinho desviado para o lado esquerdo, e se encontra entre os dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. A anatomia interna do coração é essa daqui, que a gente tinha visto. Ele é composto por musculatura potente, que está distribuída nos ventrículos. Então, ele é dividido em 4 câmaras, como vocês podem ver. 2 câmaras superiores são os átrios, e esses átrios, eles possuem a parede mais delgada, e 2 câmaras inferiores são os ventrículos, que eles têm uma maior quantidade de musculatura. Por quê? Porque eles precisam exercer uma maior força, uma maior pressão, para que o sangue suba aqui, ó, para esses vasos. E aí, quando o sangue sobe, ele está indo contra a gravidade. Por isso que os ventrículos, eles são mais musculosos. Lembrando que essa parede musculosa do coração, ela é chamada de miocárdio, certo? E aí eles vão se contrair para estar impulsionando o sangue. Então, nós temos o átrio direito, que tem comunicação com o ventrículo direito, e o átrio esquerdo, que tem comunicação com o ventrículo esquerdo. Pronto. Entre os átrios e os ventrículos, nós vimos também que existem algumas válvulas que vão estar controlando essa passagem dos átrios para os ventrículos, que são as válvulas atrioventriculares. São elas que vão estar controlando essa passagem, tá certo? Essa distribuição do sangue. Nós vimos também alguns vasos importantes que vão estar entrando ou desembocando ou saindo do coração, certo? Os átrios que vão estar relacionados com a porção direita do coração são veia cava superior e inferior, que vai chegar aqui no átrio direito, e saindo do ventrículo direito, nós temos tronco pulmonar. No caso do lado esquerdo, nós temos veias pulmonares, que vão estar entrando no coração pelo átrio esquerdo, e nós temos, saindo do coração, a aorta. Esses são os principais vasos, certo? Qual é a sequência da circulação que eu tenho mostrado para vocês? O sangue, ele chega pelas veias cavas, entra no átrio direito, passa para o ventrículo direito e vai para os pulmões. No pulmão, vai ocorrer a troca de sangue venoso pelo sangue arterial. Quando o sangue está rico em oxigênio, ele volta para o coração, pelo átrio esquerdo, cai no ventrículo esquerdo e sai para a aorta para ir para o corpo. E é isso que vocês vão fazer na atividade, tá certo? Eu vou mandar pelo WhatsApp e eu quero que vocês todos revisem isso aí. Deixa eu coisar aqui a gravação.